Então vamos lá, né? É, teve essa proposta aí, então de continuar aquelas mini talks que eram do time Battlefield, se eu não me engano. E, e aí eu me ofereci como sendo o primeiro. E o assunto que eu quis apresentar aqui é sobre programação async, né, assíncrona em Ruby, que é algo que eu vejo que é comum em algumas outras linguagens, como C Sharp ou no em JavaScript, e que não é muito difundido, talvez, em Ruby, e que pensando no que as nossas aplicações fazem, que é basicamente I/O, teria, acho que, bastante ganho, assim, em trabalhar usando assíncrono, né? Async e I/O não blocante. Então eu vou tentar dar um overview assim do que eu aprendi aí nos últimos tempos sobre esse assunto. E é isso aí. Então vamos começar. Então, para começar, né, vamos falar um pouco sobre, né, synchronous execution, né? Então, para fazer um comparativo, né, do que é sync e o que é async, né? Então, o que seria, né, o sync, né? Seria uma operação após a outra. A operação seguinte ela guarda o término da anterior e o tempo de execução, né, de um método, por exemplo, ele vai ser a soma de todas as operações que existem dentro dele, né? E aí eu pensei em tornar essa apresentação também um live coding, para a gente experimentar um pouco mais aqui. Então, tenho aqui um projetinho meio que pronto, mas que eu vou começar aqui junto com vocês. Então, eu vou só criar um. Vocês conseguem Guilherme, ver se o meu tiver como você terminal? aumentar full. Tá, pera aí. Melhorou? Se quiser, pode aumentar mais. Caramba. Acho que agora tá bom, hein? Aí já tá legal. Mais que isso, eu já não consigo codar também. Então, eu estava, né, falando sobre execução síncrona, né? Então, o que seria, né, uma execução síncrona, né? Então, eu vou criar um arquivinho RB aqui e vou criar um método chamado sync e vou colocar aqui duas operações, né, ou dois statements, puts 1, puts 2 e puts 3. Isso aqui o edit é um comando do Pry, né, onde você pode editar um arquivo, ele abre o seu editor. Você faz as alterações, salva e ele executa todo o script, né? Então agora eu tenho um método sync disponível aqui no meu terminal do Pry. E aí se eu executar ele, né, então ele vai executar as três operações que eu coloquei ali dentro dele, né? O puts 1, 2 e 3. E sempre que eu executar ele, ele vai fazer a mesma coisa, né? Não importa quantas vezes, ele vai executar as três operações na mesma ordem. E aí uma das características que eu citei é o tempo de execução vai ser a soma de todas as operações, né? No Ruby existe uma lib standard chamada benchmark. Eu posso usar ela para medir o tempo de execução de alguma coisa dentro de um bloco. Então ele está me falando o quê? Que esse método sim que ele executou num número, né, absurdamente pequeno, né? É 0,00000 segundos, né? É muito rápido. Tá além da nossa compreensão, né? Então, para tentar ilustrar um pouco mais,
Vou colocar aqui alguns sleeps só para facilitar o entendimento, né? Então, um sleep entre cada chamada. O sleep é uma operação que faz a execução né, demorar, por exemplo, nesse caso, meio segundo, né? Então, se eu tenho três deles, considerando que os puts são tão rápidos que não dá para medir muito bem, o meu método deve demorar mais ou menos 1,5 segundo, né? Que é o que a gente consegue pegar aqui no valor do real, né? Demorou em tempo real 1,5 segundos a execução desse método, né? Então, essas seriam as características de uma execução síncrona, né? É o que a gente está mais acostumado no dia a dia, é o básico, é o mais simples, então não tem muito segredo, né? E aí, então, o mais voltado ao tema da apresentação teria a execução assíncrona. E quais são as características dela, né? Elas são operações executadas de forma independente. Elas não dependem das outras operações e o retorno delas é imediato. Então, normalmente vai acontecer algo meio que nos fundos, só que ela não bloqueia, né, a execução do seu código, né? E antes de eu ilustrar o uso do async, eu vou avançar um pouco mais aqui nos slides para falar sobre concorrência e paralelismo, né? Então, esses são duas formas de você conseguir desenvolver o seu código e executar ele de forma síncrona, seriam através de concorrência e paralelismo, né? E aqui tem duas imagens para ilustrar o que são esses dois conceitos, né? Até aqui tudo bem? Tá todo mundo conseguindo entender a apresentação? De Dá boa. para... Beleza, então. De boa. Então, né, falando sobre o paralelismo, né? Então, se a gente olhar aqui para a imagem, nós temos 4 cachorrinhos e 4 potes de comida, né? Então, os 4 cachorrinhos conseguem comer ao mesmo tempo, porque tem um pote disponível para cada um deles. E na concorrência, você pode ter 4 cachorrinhos e um único pote. E aí, nesse caso, para eles comerem, eles vão ter que ficar alternando entre eles ali quem vai ficar no pote, né? E aí tem essa frase aqui que eu achei do Rob Pike, que eu acho que é um cara importante aí na comunidade Go. Concorrência, né, é sobre lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E o paralelismo é sobre fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então é o que ilustra aqui na imagem, né? Com paralelismo eu consigo ter 4 cachorrinhos comendo ao mesmo tempo. E na concorrência eu só consigo ter um deles comendo por vez, mas uma forma de eu lidar com essa concorrência é que cada um fique um pouquinho comendo para que todos eles consigam comer no final, né? E aí falando de Ruby, né? Quais formas que a gente consegue trabalhar com concorrência e também com paralelismo em Ruby, né? Falando de biblioteca standard, né? Nós temos thread, temos o fork, que seriam para trabalhar com multiprocessos, e o fiber. E aí sim eu vou voltar agora lá no código para a gente falar um pouco mais sobre eles, né? Então eu posso aqui definir um outro método. Vou chamar de threads. Vou começar por ela. De que forma, né, que nós podemos usar threads? Eu vou fazer aqui um bloquinho para facilitar. O exemplo. Então, da forma que está, né, ele vai fazer uma execução síncrona, né? Eu vou fazer uma iteração de três vezes, vou printar o número de cada iteração e não importa quantas vezes eu execute isso, ele vai sempre me retornar o mesmo resultado, né? Se eu voltar aqui agora e usar threads, de que forma que nós fazemos isso, né? Thread new, e eu coloco no bloco o que eu quero executar dentro dessa thread. Agora, se eu executar meu método threads, a coisa começa a mudar um pouco mais de figura, né?
Horas ele vai executar na ordem que foi declarado, então o 0, depois o 1, depois o 2, e tem horas que ele vai mudar um pouco a ordem. Então, nesse exemplo aqui, primeiro a thread 2 foi executada, o meu método retornou, o método threads, e depois disso é que as threads do 0 e do 1 foram executadas, né? Nesse caso aqui foi diferente. Primeiro o meu método retornou, e depois a thread 1 foi executada, depois a 2 e depois no final a 0. Então, a threads ela é uma forma de você ter concorrência, mas uma das características, né, de se usar threads é que é o sistema operacional que cuida dessas threads. Então é ele que vai decidir em que momento que essa thread vai ser executada e por quanto tempo. É, o próprio try que eu estou agora, né, ou se fosse o IRB também, não importa, todo o código Ruby ele é executado dentro de uma thread. Então aqui eu também estou dentro de uma thread, né? No caso seria a chamada thread main, né? Então, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou dentro de uma thread, e quando eu chamo esse meu método, ele criou três outras threads para serem executadas, né? E se eu voltar lá no meu código e colocar aquele sleep de meio segundo, o que seria esperado, né, normalmente, seria que o método vai demorar 1,5 segundo para executar, igual nós vimos no exemplo do sync, né? Mas nós vamos ver que não é bem assim, né? Então, medindo o tempo de execução, ele executou super rápido, né? Foi naquela casa de 0,00000. Mas as threads executaram, e se a gente vê pela saída ali do terminal, que elas não executaram imediatamente, elas demoraram um pouquinho e depois printaram, né? Então, isso é uma outra característica lá que eu mencionei sobre é, o async, né? A operação que inicia o async, ela retorna imediatamente. Então, o fato de eu ter criado uma thread retorna a criação dessa thread, mas o código que vai ser executado na thread, ele vai ser executado em outro momento. Então, qual que é o problema que eu tenho que lidar aqui, né? Significa que se essa thread fosse fazer alguma coisa e eu fosse precisar aguardar o retorno dela, né, garantir que eu vou ter o resultado dessa execução do bloco, eu preciso fazer algo diferente. Então, como é que eu faço isso, né? Vou usar o método map, a criação dessas threads vai me retornar um array com cada uma das threads, e aí eu posso, para cada uma delas, chamar o método join. E agora, se eu executar ela vai esperar um pouquinho. O método threads ele sempre aguarda a execução das threads para daí sim ter o retorno dele, né? E continua acontecendo das threads sendo executadas em ordem aleatória, né? E se eu medir o tempo de execução do método threads agora, ele não demorou 1,5 segundo igual acontecia no sync, né? Porque vamos voltar no sync. Ele dorme meio segundo, faz uma coisa. Dorme meio segundo, faz outra coisa. Dorme meio segundo, faz a última coisa. Então, isso faz com que ele demore 1,5 segundo. No caso das threads, o sleep está dentro de cada uma delas. Só que as três podem executar de forma concorrente. Então, se eu medir o tempo de execução das três de forma concorrente, eu vou ter meio segundo. Porque quando uma thread dorme, a outra fica liberada para executar. Essa outra thread dorme, a outra libera para executar. E no final das contas, eu vou ter três threads dormindo as três ao mesmo tempo por meio segundo, e eu vou ter a execução dessas três tarefas meio que simultaneamente, diminuindo o tempo total, né? Então, isso seria uma das características, né, de thread. Uma outra coisa que tem que ser falada também de thread com Ruby é que
aquele GIL, né? Acho que é o GIL ou GVL, eu não lembro o nome, que é aquele lock global que existe no Ruby. Ele meio que impede que threads sejam executadas em paralelo. Elas são concorrentes, mas elas não são paralelas. Então, se você tem uma CPU no seu computador com mais de um núcleo, as threads poderiam ser executadas em paralelo, mas o GIL impede isso. Então é só um ponto de atenção. E por isso que tem muitas pessoas que acabavam é, não usando o Ruby C, né, o Ruby que nós usamos normalmente, usando, por exemplo, JRuby ou alguma outra implementação de Ruby, para que essas outras implementações não tivessem essa restrição do lock e elas pudessem usar as threads de verdade, onde o sistema operacional pode executar elas em outros núcleos e tudo mais. É, ainda eu vou falar mais em alguns exemplos de threads no que para ilustrar essa questão da execução delas, fazendo o seguinte. Como o sleep ele apenas faz a thread dormir, ele não é assim um bom exemplo para a gente dizer o que está acontecendo, né? Eu preciso ter algo que realmente use a CPU para ilustrar melhor isso. Então eu procurei alguns exemplos de como fazer isso e eu vi que existe uma biblioteca também que é a MEF e dentro dela ele tem um método chamado pi, onde você fala quantas casas decimais você quer que ele compute o número pi, né? Então, né, falando de tempo aqui de execução, o número pi com 1000 dígitos, ele demora 0,01 segundo para executar. Com 10.000, mais ou menos meio segundo. Com 20.000, um segundo e meio. Então, se eu trocar esses slips aqui pela computação desse número, o meu método demorou 5,8 segundos. Por quê? Ao contrário do sleep que faz a thread dormir e permite com que a CPU possa executar outra thread, o método do pi ele é uma tarefa que utiliza a CPU e deixa ela ocupada, né? Então, mesmo que eu tenha 3 threads, uma thread vai estar executando o número pi, as outras elas vão ter que ficar aguardando até que o sistema operacional decida que aquela thread pode ser interrompida e a outra thread assuma, compute mais um pouco, ela vai dormir um pouquinho pelo sistema operacional, a outra thread vai assumir, e aí aquele tempo de mais ou menos 1.6 que o número pi sozinho leva para computar, na verdade ele varia um pouco, né? Mas mais ou menos a soma deles vai dar em torno de 5.5, 6 segundos, né? Então, isso aqui prova o quê? Que esse GIL, né, o lock que o Ruby coloca nas threads, de fato acontece. Mesmo com a minha CPU, se eu abrir aqui o System Monitor, ela é uma CPU de 4 núcleos, né? Mas por causa do GIL, eu não consigo usar esses 4 núcleos ao mesmo tempo através de threads. Ele vai ficar alternando o uso dela de uma única CPU para cada uma delas. E no final o tempo de execução não acaba sendo a soma do, do tempo do cálculo sem ter paralelismo de verdade. Né?
Então, voltando aqui, uma outra forma, né, de fazer a concorrência seria com fork. Eu vou copiar aqui o método threads. E como é que usa fork, né? No próprio kernel já existe um método chamado fork. E o funcionamento é bem parecido. Você vai passar um bloco, o código que você quer executar. O que muda é que o método fork vai retornar o número do processo que vai ser criado, né, os PIDs. E aí, para cada um desses PIDs, eu vou fazer o quê? Chamar um método wait do process da mesma forma que eu fiz o thread join, fazer as minhas threads aguardarem a execução antes de retornar o método. O process wait faz com que eu aguarde esses processos que vão nascer serem terminados para poder retornar o método forks. Né? E eu posso agora usar ele. Só que isso aqui agora deve ter uma diferença entre o uso de threads. A gente viu que o threads demora mais ou menos 6 segundos, né, em torno disso. No caso do forks demorou 3.7. 4. Por quê? Se a gente olhar até aqui nos gráficos de CPU, a gente consegue observar que múltiplas CPUs atingiram o pico de uso. Né? Então, qual que é a diferença aqui no caso do Ruby entre usar threads ou usar o fork, né, e gerar novos processos? É que o fato de ser outro processo, né, um processo que nasce como cópia do processo pai, acaba eliminando aquele problema do lock. Porque agora cada processo vai ter o seu próprio lock e cada processo vai ter a sua própria thread principal. E aí, por ter processos separados, isso faz com que o sistema operacional possa sim colocar cada um desses processos para executar em um núcleo diferente do computador. Né? E aí, por causa disso, que o meu tempo de execução abaixou. Porque agora eu posso de fato estar executando o número pi, cada um deles em um núcleo, né, disponível da minha CPU. Então, é por isso que, por exemplo, alguns web servers, os mais famosos, tipo Puma, ele trabalha com um esquema de workers, onde cada worker ele é um fork do processo principal do Puma. O Unicorn também trabalha da mesma forma. Você sobe o Unicorn Master, depois que ele carrega a sua aplicação, ele faz o fork para cada um dos workers que você definir, né, o número de workers que você colocar lá. Então, isso seria assim a vantagem de se usar os processos, né? Mas existem outras diferenças entre eles, né? Por exemplo, o processo ele é mais pesado do que você apenas usar threads, né? Porque você está realmente nascendo um novo processo do nível do sistema operacional e você acaba também utilizando um pouco mais de memória, né? Se eu não me engano, a partir de alguma versão do Ruby, quando você faz fork, ele faz um esquema lá chamado copy on write, que o processo que vai nascer, né, o processo filho, ele utiliza a mesma região de memória do processo pai. Então eles compartilham essa memória que já existia, né, que foi carregada, e apenas as novas variáveis, os novos objetos que forem alocados pelos filhos é que vão utilizar espaço de memória diferente. Né? Então por isso que é comum o Puma ou o Unicorn primeiro carregar toda a aplicação em memória, né, ler todo o código, carregar todas as classes, para depois fazer os forks, porque isso diminui um pouco o uso de memória. E, bom, aí beleza, a gente conseguiu ilustrar aqui, né, a questão do thread, do fork. E aí, por fim, o Ruby tem mais uma que chama Fiber. Existe uma diferença entre elas também, obviamente.
Fiber, ele também é bem parecido no sentido de como que ele nasce, né? O Fiber New, um bloco, aquilo que você quer que ele faça. A diferença entre o Fiber e o Thread, o Fiber está mais próximo da Thread do que dos processos. Né? A diferença do Fiber e da Thread é que a Thread, assim que eu crio ela, o sistema operacional assume e ele que vai controlar a execução da Thread. Enquanto que o Fiber, ele é um tipo chamado de concorrência cooperativa. Então o Fiber é você que diz em que momento que você quer que ele seja usado. E o próprio Fiber pode dizer, eu não quero executar agora, quero liberar para que o outro Fiber execute. Então, né, como é que funciona? Da forma que está aqui, né, se eu apenas chamar o método Fibers, ele retorna o array dos objetos que foram criados, mas ele não printou nada, né? Porque é isso que eu falei, ele não começa a executar imediatamente. Você que tem que fazer isso. A gente pode fazer isso através do método resume. Então, quando eu chamo o método resume num Fiber, ele executa. Se eu tentar fazer duas vezes, né, um resume em um Fiber, ele vai falar, não posso porque esse Fiber já morreu, né? Mas, né, o porquê que pode ser útil usar o Fiber, né? Eu poderia, por exemplo, colocar um sleep aqui, e aí aqui nesse ponto eu falo, eu quero que termine a execução desse Fiber, eu quero liberar ele para fazer para uma outra Fiber assumir, né? Então, se eu executar apenas uma vez o resume, ele vai printar, mas ele não printa o Done. Se eu fazer o resume duas vezes, ele printa e depois printa os Dones. Então, o Fiber ele permite que, caso você tenha mais alguma coisa para gerenciar os Fibers, né, algum tipo de scheduler, alguma coisa do tipo, você consegue ter uma concorrência um pouco mais refinada, assim, uma coisa mais fina, que exige um esforço maior, mas que pode também trazer muitos ganhos. Então, se eu tivesse, sei lá, o método do cálculo do número π lá, e ele estivesse utilizando Fibers, ele poderia falar, tipo, computei metade do número π já. Agora eu vou dar um fiber.yield e eu vou liberar para que uma outra Fiber possa trabalhar e depois, quando o scheduler decidir, eu posso retomar os cálculos do número, né? Então o Fiber ele é bem legal, ele é muito mais leve do que a Thread, ele utiliza muito menos recursos. Ele é chamado também de Green Thread, né? Uma coisa muito mais leve, mas ele exige um esforço maior na parte de quem está utilizando ele, né? Mas ele é bem legal. Até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Tô, Alô? Tá de boa por enquanto. Ah, boa. Então, tô só uma. Não sei se você tem um HTOP aí instalado na sua máquina. Se você rodasse o, a thread, o fork, e mostrasse pelo HTOP, eu acho que ia dar pra ver legal também o uso da CPU. Que uma vai mostrar usando provavelmente uma CPU só, e o outro vai mostrar, tipo, ele dividindo, tá ligado? Eu não sei, acho que alguma coisa assim. não sei, vamos tentar aqui. Aperta, filtra aí o F4, aperta F4 aí e filtra pelos processos do Ruby. Aí você digita Ruby, aperta F4 e digita Ruby, aí ele vai filtrar, acho que só os processos do Ruby. Bom, acho que no caso como tocou Pry, acho que ele está Também. mostrando como Pry, né? Tipo, beleza, threads, forks.
sei se deu para pegar muito bem a diferença. 80, 84, forks. Dá pra ver aqui nas barrinhas de cima, né, de uso do CPU, que quando usa o forks, elas chegam até 100%, e algumas delas, né, estão chegando nesse ponto, né? Enquanto que threads, ela fica um pouco menor o uso do CPU. Fica ali nas casas do 80. Então é aquilo, né? O forks permite que os processos possam, né, ser executados por mais de uma CPU, enquanto o threads ele acaba meio que alternando entre elas, né? De boas? Boa. Então tá. E aí, falando, né, ainda sobre esse assunto, tem algumas coisas que vocês já devem ter visto, né, por aí, chamado CPU bound e IO bound. Então, né, o que é isso, né? Significa que você tem algo que ele está, né, muito relacionado, né? Tipo, ele tem um gargalo relacionado a algum tipo de recurso, né? Então, se eu falar lá que o cálculo do número π, ele seria uma operação, né, de CPU bound. Ele vai computar esse número π tão rápido quanto a minha CPU permitir. Se eu tenho uma CPU mais lenta e uma mais rápida, a mais rápida vai permitir que esse número seja calculado de uma forma mais rápida. Então, né, seria uma limitação por CPU. Ou somar um número muito grande de números, né, também seria um outro tipo de gargalo do CPU. Né? Então, tudo aquilo que exige muito da CPU é uma programação, né, uma execução CPU bound. E no quesito de I/O bound, que seria o gargalo por I/O, né, então sistema de arquivos, de rede, você teria exemplos como fazer um GET de um HTTP, uma query no banco, ou abrir alguma coisa no sistema de arquivos. Né? Como que a gente já ilustrou, né, através ali das threads, dos forks, qual o resultado de você fazer uso de CPU bound. A gente viu que threads, no caso do Ruby, faz com que apenas uma thread execute por vez. Isso faz o tempo total da coisa aumentar. Enquanto que usar processos permite distribuir entre as CPUs até que atinja o gargalo de CPU. Né? Quando a CPU chegar em 100%, não tem mais o que fazer. Né? A tarefa vai demorar o tanto que for necessário até que a CPU termine a execução daquilo. Para tentar ilustrar aqui o caso do I/O, eu achei esse cara aqui, né, uma APIzinha onde você coloca o tempo que você quer que ela demore antes de dar um redirect para um outro endereço. Né? Então nós podemos, né, fazer uma ilustração de I/O bound usando ela. Vou usar a biblioteca padrão mesmo do Ruby, que é o NetHTTP. E aí só para, né, ilustrar isso. Net HTTP get URI. Então ela vai dormir. Essa request vai demorar 3 segundos antes de me responder, né? Se eu usar lá o benchmark. Então o tempo de execução ali, o tempo real, foi de 3,48 segundos. Então, isso é o que, né? É algo I/O bound. A minha aplicação ficou restrita porque eu tive uma execução do tipo I/O, né? E enquanto ela não terminar, o meu programa ficou parado. E eu vou copiar aqui os métodos de threads e forks para a gente entender então qual é a diferença de eu usar threads agora no caso para fazer eu fazer algo que é I/O bound, né?
Preciso renomear os métodos. Então vamos lá. Se eu medir o tempo de execução do meu threads.io, ele executou então as 3 threads em 3,5 segundos, que é basicamente o mesmo tempo de que se eu fizesse uma única request, né? Então agora eu consegui fazer as 3 no mesmo tempo. Se eu usar o forks, o resultado é o mesmo, né? Então, no que se refere à tarefa de uso de CPU, no caso do Ruby, o Threads ele é um pouco pior, porque vai ficar restrito a uma única CPU do computador. E o Forks tem vantagem, porque vai distribuir essa carga entre as CPUs. Mas em questão de I/O, Threads e Forks acabam não fazendo diferença. E acaba sendo mais interessante usar Threads, porque ele é mais leve e vai te permitir usar um pouco mais isso, né? Claro que você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque não quer dizer que você tem que usar threads para tudo, né? Porque se você, né, vamos pensar num servidor web que está recebendo muitos acessos e você está abrindo thread para fazer as chamadas em outras APIs para tudo. Pode ser que você acabe gerando um gargalo ali no seu próprio servidor de ficar abrindo muitas conexões para os outros servidores, né? Porque se eu estou fazendo 3 gets concorrentes, eu estou abrindo 3 conexões com esse servidor do Slowly. Eu posso acabar saturando o servidor que eu estou acessando e aí ele acabar me recusando as requests ou até mesmo derrubar ele, né? Fazer quase um DDoS assim. E também acaba usando mais recursos do seu próprio servidor, né? Mas a gente consegue observar que tem sim ganhos, né? Quando você tem que fazer muitos I/Os, usar threads pode te trazer benefícios, né? Você consegue fazer mais coisas em menos tempo. Eu acho que teve o Will, se eu não me engano, uma tarefa aí de ter que listar os boletos de cada fatura. Eu acho que ele fez algum teste parecido também de usar threads para buscar esses boletos e, se eu não me engano, ele percebeu que teve ganhos e acabou um dos problemas que era a lentidão de carregar a tela por causa das faturas, acabou diminuindo o tempo de carregar essa tela, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Então, o que eu quis dizer com isso, né? Que o I/O Bound é uma tarefa aí que acaba usando muita I/O, acaba restringindo o seu tempo de execução por causa dessa I/O. Então eu fazia ali o net HTTP, ele é um I/O do tipo blocante, né? Ele interrompe a execução do seu código, da sua thread que está executando aquele código, até que ele termine, né? E acaba tendo um comportamento que é muito similar ao sync, né? Uma operação depende do término da outra, né? Só que também existe o I/O que é não blocante. E aí falando de Ruby, né? Como é que é esse I/O não blocante, né? Ele acaba sendo, coloquei umas interrogações aqui porque ele é meio confuso, né? Você tem que descer, por exemplo, no caso da biblioteca standard, até o nível da classe socket. E aí lá nela que você tem alguns métodos, por exemplo, accept non-block ou connect non-block, para falar que essa operação vai ser executada de forma não blocante. Né? Então, se eu tenho lá o meu HTTP server e ele está usando o socket accept, o comum, ele interrompe todo o programa até que alguém conecte no seu servidor. E por usar o non-block, significa que ele está aguardando alguém conectar, mas o seu servidor pode estar fazendo alguma outra coisa. Né? Pode estar atendendo a uma outra request que tá em execução. Acaba sendo mais vantajoso. Né? E aí existe esse IO Select, que é um mecanismo, né, da própria da linguagem interagir no meio que com o sistema operacional e com o kernel para saber que esses não blocantes estão disponíveis, né? Então, se tem alguém que conectou, se tem alguém que está aguardando uma resposta, né? Então, tem esse IO Select.
E aí um dos problemas, pelo que eu vi, é que essas implementações de I/O Select, elas acabam mudando um pouco dependendo da plataforma que você está executando, né? Então, entre Windows, entre Linux, entre JVM, né, do JRuby, acaba que algumas exceções mudam, às vezes alguns comportamentos acontecem de um jeito em uma e de outro jeito no outro. Então tem esse probleminha aí, né? Até aqui tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Sim. Tranquilo. Boa. E aí falando um pouco mais, né, de Ruby, então existe essa gen aqui chamada NIO 4R, né, ou New I/O for Ruby, que é o quê? Uma primitivas, né, de I/O cross-plataforma e assíncrona para, né, clientes de rede de clientes e servidores, né? Ela é meio que inspirada ali no Java NIO, mas com um uso mais simplificado, né? E aí é aquilo, né? Ele meio que vai monitorar esses I/Os não blocantes para saber se elas estão com prontidão, né? Então se ela está pronta para ler ou um I/O que está pronto para escrever. E então ela acaba abstraindo um pouco essa complexidade aqui do multiplataforma através da gen NIO 4R. E aí baseada nos mesmos autores dessa gen aqui do NIO 4R, existe uma outra gen chamada Async, que seria o quê? É uma framework de I/O assíncrono para Ruby, né? Baseada no NIO 4R e em timers. E o que isso quer dizer, né? Que ele é uma framework que usa um event-driven reactor pattern. Isso aqui é o mesmo esquema de I/O assíncrono que é usado, por exemplo, no Node.js ou no Ruby Event Machine. A diferença aqui entre o Async e o Event Machine é que esse Event Machine ele é mais antigo, ele já existe há um bom tempo, mas aparentemente ele é bem complexo de ser usado. Você tem que acoplar o seu código ao Event Machine, assim, não tem muito escapatória. Então parece que de uns tempos para cá o negócio foi meio que abandonado assim, nessa gen. E ela faz a concorrência, né, dos I/Os através de Fiber, que foi o que eu mencionei, que é o que acaba sendo mais interessante, mas é o mais difícil de lidar quando, quando não é algo CPU bound, né? O Fiber ele acaba sendo mais vantajoso. E a linguagem Crystal, né, que é inspirada no Ruby, ele trabalha 100% de concorrência usando Fiber. Então, no Crystal, por exemplo, não existe thread. Ele tem fork e Fiber. E aí, continuando aí a apresentação das gens, existe uma outra gen chamada Falcon. E né, o que ela é, né? Ela é um servidor web dos mesmos caras também, usando esse async, usando o NIO 4R para construir um servidor HTTP, né? Async, async.io, nananana, onde cada request que está chegando nesse Falcon, ele processa, ele vai fazer os I/Os não blocantes utilizando Fiber e né, acaba não fazendo com que o servidor fique muito ocupado, né? E ele é interessante também que ele já dá suporte a HTTP2. E por que eu cheguei nesse assunto, né, do async, do I/O, e falar dessas gens, né? Porque aquele projetinho que a gente nasceu aí faz um pouco tempo e que não está sendo muito usado ainda, que é o Stix, né, o reverse proxy das Product APIs, ele está usando o Falcon e ele está usando essas bibliotecas async e, e é justamente essa a ideia, né? No caso de um servidor que é um reverse proxy, ele não vai ter uso de CPU, né? Ele é puramente I/O. É receber uma request, conectar num outro servidor, fazer a request nesse outro servidor, trazer a resposta, devolver a resposta para quem chamou originalmente ele. Ele é puramente I/O. E aí existe um ganho muito, né, muito grande de se usar então tanto um servidor web quanto bibliotecas, né, HTTP clients que sejam assíncronos e trabalhem com I/O não blocante, né? Então, só para ilustrar agora o uso dessa gen do async,
Acho que eu não tenho ela instalada aqui. Então, como é que funciona, né? Ele cria um método async no kernel, onde você passa um bloco, você define aquilo que você quer executar ali de forma assíncrona. Acho que é melhor eu criar um método aqui, só para fazer a ilustração. Eu vou colocar um return new aqui, só porque eu não me interesso pelo retorno do método async, no caso. Então, assim, a princípio não vai mudar nada. Essa é meio que uma proposta que eles colocaram nessa gen, do tipo, se você colocar o uso dela, né? Se você tem, por exemplo, uma gen, né, uma biblioteca que você está criando, você quer que use essa programação assíncrona, só que você quer manter uma certa, né, uma compatibilidade com quem não está utilizando o async desde a raiz ali, né? Então, se você usa aquele bloco async num contexto que não é async, ele executa como se fosse uma execução síncrona. Então, quando eu executo a primeira vez um bloco async, ele vai criar o reactor, né, que é esse cara que vai gerenciar os fibers e os tasks, e ele vai executar esse reactor de forma síncrona. Então, ele vai aguardar que todas as operações dentro desse bloco terminem, né, todos os asyncs dentro dele terminem, para daí sim ele retornar. Então, a princípio, não gera diferenças, né? E aí, se eu voltar lá no meu script, e ao invés de eu colocar todos os puts dentro de um único bloco, eu separar ele por, né, eles em múltiplos blocos diferentes, eu vou estar criando, então, três asyncs, né, três execuções asyncs, né? Mas eu vou ter esse mesmo comportamento ainda. O bloco do async 1 vai criar o reactor, ele vai aguardar a execução, para daí seguir com o próximo, que vai criar outro reactor, vai aguardar a execução. Então eu não vou ter diferença no caso, né? A diferença vai ser caso eu tenha um contexto async nascendo num ponto mais anterior aos outros usos de async, né? Eu vou precisar, deixa eu ver. O retorno vai atrapalhar ali os nossos puts, mas seria o equivalente a fazer isso aqui, né? Eu tenho um contexto async maior e dentro dele eu tenho outros contextos async sendo criados. Não foi bem assim o que aconteceu, porque eles estão sendo criados ali muito próximos, né, um do outro. E aí, para ilustrar aqui o uso do async, eu vou colocar o task. Então, esse bloco ele joga uma variável chamada task. E nesse task ele tem um método sleep. Porque se eu usasse o sleep direto aqui, eu ia acabar dormindo a thread inteira
E aí nada ia acontecer, né? Bom, eu não consegui ilustrar muito bem o que eu queria dizer, mas esses asyncs, eles podem sim, né, acabar sendo executados de forma independente. Então, pode acontecer do 2 printar antes do 1, pode variar bastante. Agora sim, eu consegui mostrar. Então, esse bloco A5 ele começou a executar, né? Mas no momento que eu falei sleep, ele dormiu. Mas essa outro async que já estava tinha sido criado, aí sim ele começa a executar. Né? O que isso quer dizer, né? Que esses blocos do async, né, como eles estão usando fibers e não threads, o scheduler ele executa os asyncs conforme eles foram enfileirados lá no reactor, né, no scheduler dele. Por isso que ele estava sempre executando puts 1, depois puts 2, puts 3. Só que no momento que o sleep dormiu por 0.8, o 2 assumiu e acabou executando antes. Né, ele terminou antes desse 0.8. E aí ele printou o 2, depois printou o 3 e depois o puts 1 voltou, né? Porque ele estava dormindo há mais tempo, né? Então, o fato de eu usar o async vai poder permitir isso, né? Que eu tenha uma única thread e uma certa concorrência acontecendo dentro delas, utilizando esses bloquinhos de async, né? Mas beleza, né? Eu falei da Gen Falcon, né? Do servidor web. Então, para ilustrar também o uso dele, eu criei uma aplicação aqui, um Sinatra, que ele tem aqui algumas rotinhas, né? Então, IOSync, IOAsync, CPUsync, né? Aqui no IOSync eu vou usar o NetHTTP para fazer a request, que a gente viu que ela é uma biblioteca blocante. E aqui eu vou usar o Async HTTP, que é o cliente usando que utiliza, né, essa framework Async. E aqui no CPU eu vou fazer aquele cálculo do número π, se não me engano. E para abstrair, né, a parte do HTTP client, eu estou usando o Faraday com adapters, que pode ser o NetHTTP ou o Async HTTP. E aí de que forma, né, que eu vou tentar ilustrar as vantagens de se utilizar, né, esse I/O Async, né? Eu vou splitar aqui a tela algumas vezes. Então, nesse primeiro aqui, eu vou subir esse servidor utilizando o Puma. O Puma, né, ele trabalha com workers e trabalha com threads. Então, você especifica quantos workers você quer. Então, ele vai fazer, no caso, 8 forks. Vai criar 8, né, subprocessos. E você define também com quantas threads você quer que cada um desses processos trabalhe. Até aqui tudo bem, enquanto está instalando as gens aqui. De boa. De boas. Epa, peraí. Acho que quando eu montei o exemplo foi no 2.7. Beleza, então subi o Puma aqui. Subi ele na porta 4000, que foi o que eu deixei configurado lá. Então é isso, né? Ele vai nascer aqui
8 processos, né, os PIDs dos processos, e cada um deles vai ter 16 threads. Então, né, o que isso, né, significa? Que esse servidor estaria apto, né, a atender 128 requests concorrentes, né? Esse cara aqui eu tô subindo ele apenas por um motivo. Para poder simular o Slow I/O, como a gente viu, tem que fazer o request, né, preciso gerar uma operação de rede ou de disco que demore. Eu tentei usar aquele mesmo Slowly que eu tinha mostrado antes, mas eu vi que se eu começasse a fazer muitas requests nele, ele começava a me retornar respostas de que a request falhou. Então eu não sei se o cara fez isso para evitar de a galera ficar fazendo muito uso dele, mas eu encontrei essa limitação. E então eu acabei dentro dessa mesma aplicaçãozinha criando um Slow I/O aqui, uma rotinha, que vai dormir por 3 segundos e vai forçar uma request que demore 3 segundos. Né? Então, quando eu chamar aquela rota chamada I/O Sync ou I/O Async, eu vou estar fazendo um request no meu próprio localhost, na porta 4000, nessa rotinha que demora 3 segundos para responder. E aí, eu vou subir então alguns servidores web. Eu vou subir novamente o Puma. Só que eu vou subir com um único worker e uma única thread. Então, beleza, um worker, um thread, significa o quê? Que ele só pode atender uma request por vez, né? E eu vou usar também o Falcon. No caso do Falcon, ele trabalha a princípio apenas com processos, né? Então eu vou definir que eu só quero um único fork. E na porta 9293. Então é a mesma coisa, um único processo pro Falcon e um único processo pro Puma, né? E aí para simular algumas requests eu vou usar o Apache Bench. Então eu posso falar aqui que eu quero fazer 2 requests, sendo 2 requests concorrentes no localhost 9292, que é o Puma, e eu quero fazer um Slow I/O. Aliás, é I/O Sync a rota. Então, o que a gente observou, né? Que começou uma request, o Puma atendeu essa request, ele começou a fazer o doing I/O, bateu aqui no meu outro servidorzinho, ele atendeu ela, dormiu por 3 segundos, acordou, a request acabou aqui no Puma, e aí sim começou a segunda request. E aí ele dormiu mais 3 segundos aqui, e aqui acabou. Então, apesar de eu ter pedido para o Apache Bench fazer 2 requests concorrentes, né, o meu servidor só foi capaz de atender uma delas. E aí o tempo de execução do Apache Bench demorou 6 segundos. Ou seja, cada request ia demorar 3, o tempo total, né, de 6. Se eu usar o I/O Async, que seria eu utilizar uma biblioteca que faz I/O não blocante, né, de forma assíncrona, mas eu estar usando um servidor web que não está dando suporte a isso, a gente vai ver que o resultado é o mesmo. Ele continua fazendo uma request primeiro, aguarda o término dela, para daí sim conseguir atender a segunda request. Então o tempo de execução não muda, né? Continua sendo de 6 segundos. Se eu fazer o mesmo teste com o Falcon, usando o I/O Sync, né? Então aqui é o contrário. Eu tenho um servidor web que é capaz de, desde ali da raiz dele, né? Desde do processo inicial dele, trabalhar de forma async, né? I/O não blocante. Mas eu utilizar bibliotecas que não são preparadas para isso, acontece a mesma coisa.
Ele atendeu uma request, ele fez a request utilizando uma biblioteca que é blocante, né, que é o NetHTTP, e aí ele acabou bloqueando toda a execução até que ela respondesse, para daí sim ele atender a segunda request. Agora a magia é eu fazer uma request aonde dentro do meu servidor, dentro da minha aplicação, eu também vou utilizar uma biblioteca que trabalha async. E aí a coisa muda um pouco. A gente consegue olhar aqui no meu servidor de Slow que ele recebeu 2 sleeps simultâneos e acordou os 2 simultâneos. E agora o tempo de execução das duas requests concorrentes caiu para 3 segundos. Sendo que o Falcon só está utilizando um único worker com uma única thread. E agora eu posso vir aqui para continuar ilustrando isso. Se eu aumentar aqui para 20 requests com 20 requests concorrentes, eu consegui atender essas 20 requests ao mesmo tempo, utilizando novamente um processo e uma thread. Se eu tentar fazer o mesmo com o Puma, a gente já sabe que não vai ser possível. Ele vai acabar um por vez até que ele consiga atender essas 20 requests. Então, se a gente fazer a conta aqui, a gente sabe que ele vai demorar pelo menos 1 minuto para conseguir atender todas elas, né? 20 vezes 3, nos 60 segundos. E então, né, o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Pelo menos baseado no que a gente sabe das nossas aplicações, né, do que a gente tem em IA, por exemplo, nós temos, né, pouquíssimos processos, né, que são CPU bound, né, algo que utilize muita CPU. A maioria deles acaba sendo I/O. Vamos pensar aqui num fluxo aqui, né? A gente vai abrir o call para carregar os planos de um cliente. O call vai fazer uma request para a SAPI, o SAPI vai fazer um request para o SAP, a SAPI vai fazer outra request para o Corleone, o Corleone vai fazer uma request para o cardápio para buscar preço, para daí, né, no final de tudo isso, a gente conseguir listar os planos do cliente. Só que tudo, no final das contas, é I/O. Né? Se a gente modela ali nossas aplicações sabendo que a gente está trabalhando com I/O e utilizando, né, um servidor web que está preparado para fazer I/O não blocante, né, trabalhar com async e utilizando bibliotecas prontas para isso também, a gente consegue otimizar muito os nossos recursos, né? Pensando nesse fluxo, né, o Cal pediu para trazer todos os planos do cliente. O Cal vai pedir para o Corleone, não, o Cal vai pedir para a SAPI vai pedir para o Corleone. O Corleone já sabe que ele vai ter que iterar, por exemplo, cada provisioning e buscar os preços no cardápio. Então, por que ele não já fazer um looping desses provisionings, utilizar a biblioteca async HTTP para chamar o cardápio, para daí o cardápio retornar esses preços, né? A gente conseguiria fazer todas essas chamadas de maneira assíncrona sem bloquear o servidor web, né? Então, se o outro cliente do Cal também pedisse os provisions de outro cliente, ele também seria capaz de fazer tudo isso utilizando poucos workers e poucas threads, né? Então, seria um uso mais otimizado dos recursos, né? Então, esse seria, por exemplo, o ganho de se trabalhar com esse servidor web e utilizando essas bibliotecas, né? E é isso que o projetinho lá, o Sticks, está fazendo. Ele está utilizando o Falcon e está utilizando o Async HTTP para fazer tudo de forma concorrente e com I/O não blocante. E, bom, é isso aí, gente. Era tudo isso. Sei que não é algo, às vezes, tão trivial para quem não conhece muito. Eu também aprendi pra caramba tendo que montar essa apresentação. Mas espero né, que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode falar aí que agora é o momento das dúvidas. Boa.
Da hora, Guilherme. É, eu tenho uma dúvida. No início da apresentação, você falou sobre um lock global que o servidor tem. Aham. Esse lock global, ele já trata a questão de... ele já evita a condição de corrida. Por exemplo, você cria dois processos. Esses processos usam o mesmo recurso. Uhum. Ele já implementa algum tipo de exclusão mútua para evitar que... A resposta é não. Ah, Ele não evita isso. Então, falando lá esse lock ele é justamente para a parte de threads, né? Então, eu vou voltar lá no. Epa, vou voltar lá no scriptzinho. Acho que a gente consegue talvez mostrar isso. Se eu tenho, por exemplo, uma variável aqui, né? A variável, sei lá, count. E eu criar algumas threads. Vamos pensar em como que a gente pode simular isso. com a thread, eu não sei. Cria várias threads e cada uma incrementa. Incrementar esse count? Eu acho que count mais igual a 1 talvez faça o exemplo. Eu não tenho certeza, mas vamos tentar. Putz i. Eu vou ter todas as threads, eu vou dar um join para que elas terminem. E o meu resultado final vai ser o count. Então, né, o que a gente esperaria que seria que o count no final fosse 10. Né? Aí, Não foi bem um bom exemplo, talvez. Eu não sei agora como exemplificar isso, mas ele não resolve a questão. Você ainda tem que usar lá o mutex para definir um contexto onde você quer que nenhuma thread possa, apenas uma thread por vez possa acessar aquele objeto. De cabeça aqui eu não tenho um exemplo. É que a gente, beleza. é que também como eu falei, né, o thread ele não executa de forma paralela de verdade, né? Eu não sei se daria pra exemplificar com thread também. Enfim, o que eu posso te dizer é que não resolve. Boa. Pode falar, hein? Então, aquilo que a gente tem lá com o .NET Core, com as actions async, a gente só teria no Rubizão utilizando um servidor aí que seja preparado para isso e também uma biblioteca preparada para isso. Então, Isso. tem um trabalho meio que dobrado aí. A questão é essa, né? O .NET já trouxe isso na própria linguagem. Então, quando você declara lá um public, void, async, você já está falando que aquele método ele já deve trabalhar de forma assíncrona, né? E até nos clients HTTP que já vem na própria framework, você sempre tem lá o método get e o método get async. É post async. Então você já sabe que aqueles que são async, ele vai executar de forma não blocante e vai te retornar um task, que é um objeto
que diz quando que aquilo ali vai terminar, e aí você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí no momento que você precisa daquele resultado, você aguarda o término da task, né? Essa gen async que eu mostrei, ele faz exatamente a mesma coisa. Aquele bloco async, ele vai encapsular um contexto async, que se eu não me engano, no .NET, ele tem meio que um thread pool dedicado para fazer só esses métodos asyncs. Então, quando você invoca, né, um método que está declarado dessa forma, existe uma dessas threads do thread pool vai assumir para fazer aquilo no background, né? No caso do Ruby, isso não existe. Então, essa gen async, por isso que ela se denomina uma framework para fazer isso, né? Quando você abre lá o bloquinho async, ele está criando para dentro desse bloco async um gerenciador, né, um scheduler, para caso você use outras chamadas async dentro dele, ele comece a cuidar disso para você, né? Então ele vai estar executando isso no background. Tanto que eu estava tendo dificuldade aqui de mostrar os retornos, porque peraí. Quando eu crio esse bloco async, ele vai fazer algo que é muito parecido lá com o .NET, que é retornar um task. Então, se você prestar atenção lá no .NET, quando você invoca você declara, né, um método async, o retorno dele é task alguma coisa, né? Task string, task int. E aqui esse objeto ele faz a mesma coisa. Quando eu crio aqui, ele está declarando uma task. E aí eu posso, né, falar, eu quero aguardar a task executar. Eu tenho uma referência a ela para eu conseguir saber se ela terminou ou não. Porque como a gente viu, né, o async ele apenas inicia e já retorna imediatamente. Então, se eu não dar um task await, eu não vou saber quando que ela termina. Meu programa vai terminar antes, de repente, do I/O acontecer ou, né, responder. Para talvez facilitar um entendimento, né, esses mesmos caras que estão criando todas essas bibliotecas, eles criaram uma gen lá também que é chamada async await. Acho que eu não sei se eu instalei. Acho que sim. Vou dar um require aqui, só para ilustrar o que eles quiseram fazer, né? Basicamente, você pode fazer o seguinte. Você declara antes que esse método vai ser async. E, se eu não me engano, você não precisa colocar esse bloquinho. Ele automaticamente vai criar esse contexto async para você. Ele vai encapsular esse método. Onde que eu comi bola aqui? 31. Acho que é o nome do método. Não sei o que eu fiz errado agora. E aí, né, quando você tem o require dele, você tem aquele método async para declarar o seu método como sendo um método async. E aí ele cria um await também. Então eu posso fazer await a. E aí você tem o mesmo comportamento que a gente tem lá no .NET, né? Quando você quer chamar um método async e você quer já aguardar o retorno dele, você fala, né, await, get async, blá blá blá. Então, essa gen facilita um pouco no sentido de deixar mais próximo de como que é, por exemplo, no .NET, né? Eu não sei se tem alguma outra linguagem que tenha os mesmos comportamentos, né? Acho que talvez os JavaScripts mais novos também tenham algo parecido. E você sabe qual seria o esforço para colocar
para colocar o Falcon em alguma aplicação que já use? Então, você usar o Falcon em si é de boa, é igual usar o Puma. Porque o que o Falcon vai fazer, né? Ele vai né, vamos pensar, né, tentar ilustrar, né, um exemplo. Né, como que é um servidor web, né? Você cria o server, né, pensar no Puma, né? O Puma vai criar, por exemplo, workers, worker 1, 2, 3, e aí ele cria threads, thread 1, thread N, para cada worker. Eita, ficou demais também. 4P, 4P. E aí cada uma dessas threads, ela vai estar executando lá o códigozinho que aguarda uma conexão HTTP começar. E aí ele vai começar a fazer alguma coisa. E aí, quando uma thread está ocupada, não tem o que fazer, né? Na hora que você ocupar todas as threads, o servidor para de aceitar request, né? No caso do lado Falcon, ele vai assim fazer a mesma coisa. O que talvez mude nele é que ele vai ter lá o server, aí você pode especificar o número de worker, né? Só que aí cada worker só tem uma thread. Só que aí ele tem mais um nível dentro dele, que é o nível do async. Então ele cria lá um contexto async a cada vez que chega uma request. Agora, eu só não tenho certeza se é um async por worker, né, ou por thread, ou se é um async global. Eu acho que é um por... Isso eu não sei te dizer, eu não cheguei a explorar assim tão bem lá no código, mas... O que muda é isso, né? E aí, como eu mostrei, se você usa o async sozinho, mas você não usa, por exemplo, nenhuma biblioteca que está preparada para fazer uso da framework, não faz diferença. Ele vai executar de forma assíncrona e o comportamento vai ser o mesmo que a gente tem no Puma, né? A única diferença é que tem esse contexto async que não vai fazer nada. Não vai ter ninguém schedulando operações async para que ele gerencie, né? Então ele não vai fazer nada. Então você apenas trocar, sei lá, o Puma ou o Unicorn pelo Falcon é de boa. Se eu não me engano, o Falcon, quando você vai subir ele te permite ter acho que um modo híbrido lá que ele vai se comportar da mesma forma que o Puma. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, né, aqui você diz, né, o modo de paralelismo do servidor. O default é que ele seja fork. E aí você diz, né, o que você quer subir, né? São 4 forks, são 4 threads, ou ele tem esse modo híbrido que vai fazer as duas coisas. Subir forks e subir threads. E aí ele vai ser igual ao Puma, né? Então, ele é tranquilo de colocar no lugar, não vai gerar um impacto na sua aplicação. Você não precisa mudar toda a sua aplicação só para usar ele. Ele só não tem, talvez, a mesma assim, maturidade que tem, por exemplo, o Puma, né? O Puma já está aí sendo utilizado já faz um bom tempo. E esse Falcon ele é um pouco mais recente, né? Então, né, a gente nunca sabe, pode ser que tenha assim, vulnerabilidades que ainda não foram exploradas, né? Mas de repente para algo que é interno, que não fica exposto à internet, pode ser vantajoso, né? Mas aí para você ter o ganho mesmo, você tem que mexer também na sua aplicação para usar as bibliotecas que tenham o uso async. Legal. E você vê alguma possibilidade de a gente colocar alguma dessas coisas em novas features, em alguns refacts e em algumas aplicações nossas? Cara, assim, como eu quis lá mostrar, né, essa framework da Sync, ela se propõe a que você pode começar a utilizar ela sem gerar impactos, né? Então, se você vai lá fazer uma chamada do Corleone para o cardápio e você usa uma biblioteca dessa gen async, né? Você usa lá o HTTP client dela, não vai mudar nada. Ela vai fazer
ela vai trabalhar de uma forma síncrona, né? Porque não existe esse contexto async por fora, né? Então, se a gente quiser, a gente pode, né? No caso que os nossos clientes usam o AI API Client, né? Ele usa o Faraday. E os caras já criaram o adapter de async HTTP para o Faraday. Então, já dá para começar a usar, né, aqui no exemplo, né, que quando eu subi o Puma, né, aquela hora, subi o Puma, e eu chamava o método IOAsync, ele estava usando já essa biblioteca async HTTP, mas não mudava nada porque o Puma não está preparado para utilizar o contexto async diferente do Falcon, né? Então, assim, é possível, não é difícil fazer, né, a gente mudar isso, porque bastaria mudar isso no API Client, por exemplo. Mas eu acho que tem que ser, como é talvez uma novidade, né, eu enxergaria dessa forma, às vezes tomar cuidado, porque pode acabar assim empolgando, querendo fazer tudo dessa forma, e de repente tem alguma coisa que a gente não está vendo ainda que pode vir a ser um problema, né? Tem o projetinho do Sticks que eu falei, que nasceu agora. Ele é um escopo bem pequeno, né? Ele faz poucas coisas. Então ele que vai ser assim a cobaia, né? Por enquanto. E aí quando ele ainda está em QA, né? O Cal já está usando ele, então tudo que vocês forem fazer no Cal de QA está passando pelo Sticks já. Ele é o reverse proxy das Product APIs e também dessa API. Então já dá para, sim, a gente já consegue saber que ele está levando uma porrada, né? E até agora ele só tem acho que uma máquina e ele tá de boinha lá, pelo que eu sei. Então vamos, né, terminar aí de subir esse Sticks, né? Ele tem que ir para produção ainda. E aí talvez quando a gente vê que o negócio, né, assim, é provado que é vantajoso, que a gente está conseguindo fazer muito com pouco, aí talvez, aí sim eu indicaria a gente começar a mudar um pouco mais as nossas aplicações. Legal, depois você poderia passar o link do code desse projetinho aí? Boa. Maravilha. Boa, tem mais alguma dúvida? Alguma coisa? Ô, Guilherminho, só uma dúvida. Não sei se você saberia explicar, eu não manjo muita coisa também para poder questionar. Mas tipo, o GIL e o MRI, manja o MRI lá, aquela paradinha que também tem, não? Eu não sei se os dois estão dentro do Ruby, seria isso ou não? Eu não lembro exatamente o que é o MRI. Ah, tá aqui. O MRI é o Mets Ruby Interpreter, né? Então, que é o que a gente usa, né? Então, é basicamente o interpretador Ruby oficial. Certo, beleza. O GIL é outra coisa. O GIL é do Linux, né? Do sistema operacional mesmo. Eu não que é o Global Interpreter Lock. Eu lembro que o lance do Ruby 3 lá, que eles estão falando, que vai ser a grande novidade e tudo mais, é que eles querem matar o GIL, né? E eles querem criar um outro mecanismo para lidar com essas situações que o GIL tá dando problema, assim, que exige ele, né? Então essa é a promessa do Ruby 3, né? E por conta do GIL que não existe mesmo o paralelismo, né? Pelo que eu entendi. Isso, pelo que eu sei é isso. As threads não podem ser paralelas porque esse GIL não permite. Mas Entendi. aí quando você, né, muda a implementação, né, não usa o MRI, mas usa o JRuby, por exemplo, não existe essa limitação. Mas aí você tem que passar a usar o mutex para poder garantir que o seu ponto crítico do código, por exemplo, não vai ser interrompido no uso e ser alterado, alguma coisa assim, né? Isso. Eu tentei exemplificar aqui lá o lance do mutex, mas não tive muito sucesso. Não sei se porque eu estou usando threads. Talvez se eu fosse usar o fork. Eu acho que você está ia ter usando um pelo problema. Ruby mesmo ou o JRuby? Eu acho que o problema Ruby. Então, eu acho que o problema tá no Ruby. Eu ia falar, acho que eu ia o falar Ruby... do fork, mas o fork também não ia fazer sentido porque o fork ele vai nascer processos diferentes, né?
Então Uhum. essa variável ela deixou de ser compartilhada porque agora ela vai existir de forma individual em cada um dos processos, né? Sim. Então acho que também o Não, fork e eu não, acho, não é o mas exemplo. eu acho que o problema aí é por conta do Ruby, essa parada que você comentou aí, que tipo, o Ruby usa o GIL e o MRI, então assim, pelo que eu entendi, aparentemente é seguro usar thread no Ruby, no comum. É, Agora no JRuby, por exemplo, que ele não tem o GIL, aí daria o problema daquilo que você falou, de tipo, de um determinado ponto crítico ali do código, sim. Você tem que ter um ele se mutex, né? perder, e se você não tem o mutex, você acaba ferrando o código lá. É. Eu sei mais, tipo, eu sei mais ou menos disso, que faz muito tempo que eu dei uma estudada, depois eu vou ver se eu acho o, o artigo que eu dei uma lida lá. Qualquer coisa eu compartilho aí com a galera também, que Boa. explica bastante sobre essa parte desse negócio. Aqui eu tô perguntando porque realmente faz tempo que eu li sobre esse assunto, eu me interesso bastante, e só que eu não tenho tanto conhecimento, não cheguei a usar muito. A única vez que eu usei foi aquela vezinha lá, naquele código da central, e nem se, pelo visto deu certo e tal. Uhum. Mas eu achei muito, mano, parabéns pelo conteúdo que você colocou aí, bastante técnico, com os exemplos aí do Live Code, ficou bem bacana mesmo. Deu pra entender, pelo menos pra mim, consegui entender bastante coisa aí que eu tinha dúvida. Uhum. Muito legal mesmo. Boa. Isso aí. Então, só complementando aí, do J-Ruby tem a palestra do. Acho que é Tiago Moura, ou Felipe Moura, que teve lá na RubyConf, sobre paralelismo no Ruby. Aí ele faz o teste do JRuby lá, com a thread process também. Boa. Não tinha visto não. Então, aí ele mostra essas diferenças aí, igual você fez aí. Ah, legal. Só que aí ele tem lá instalado o JRuby lá, ele consegue Eu não tenho. pular lá. Mas parabéns, Guilherme, ficou da hora. Ficou muito top. Da hora mesmo. Pô, parabéns, não. Ficou da hora. Curti também, cara. Aí Parabéns sim. aí. Valeu. Então acho que é isso. Vou fechar aqui. E eu acho que eu deixei gravando, então se eu conseguir gravar com sucesso, qualquer coisa eu compartilho lá. E aí. É isso aí, senhores. Morou. Ó, da hora. Valeu. Valeu, Valeu, Guilherme. Guilherme. Valeu, Guilherme. Vai. Parei. Parabéns Boa. aí. Boa, Valeu. boa. Vou Valeu. mandar o link do projetinho. Valeu. Manda lá. Falou. Parou. Falou. Falou.